Olá! Muito boa noite a todos! Tá começando mais um Que País é Esse? Eu sou o Leonardo Siqueira, apresentador do nosso podcast que fala sobre a vida fora do Brasil. Hoje nós vamos até a Austrália para conversar com a enfermeira Eliana Tavares, que mora há 3 anos lá e vai nos contar um pouco sobre essa vida nesse país tão encantador e tão distante do nosso Brasil. Sejam todos muito bem-vindos e quem quiser participar é só escrever durante a nossa live nos nossos comentários para que a Eliana possa tirar suas dúvidas e responder a respeito sobre a Austrália. Eu vou chamar ela aqui para conversar com a gente e a gente vai iniciar o nosso papo de episódio número 23. A Eliana entrou aqui para conversar com a gente. Olá, Eliana, boa noite. Bom dia! Bom dia. Você está me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tudo certo. Vamos lá Que conversar sobre esse bom. país tão encantador como é a Austrália, né? Então, vamos lá, meu povo. Bom, queria que você começasse me perguntando em que momento na sua vida e na vida do Anderson aparece a ideia de mostrar, de morar na Austrália e por que tão longe do Brasil. Bem-vinda e ter aceito o convite. Obrigada a você por ter nos convidado, Leonardo. Então, a Austrália surgiu assim meio que vamos. Na verdade, a gente já trabalhou, a gente já morou em outro país. Nós moramos na África, né? Eu e o Anderson moramos 4 anos em Moçambique, na África. E aí depois a gente voltou para o Brasil de novo, ficamos no Brasil por mais 4 anos. E aí a gente decidiu, nós estávamos trabalhando numa grande empresa no Brasil, e aí a gente viu que, poxa, vamos fazer uma coisa diferente, vamos estudar inglês, né? Que a gente queria estudar o inglês, fazer um intercâmbio. E aí a gente decidiu, vamos para algum lugar, vamos para onde? Eu abri a internet, ok, deixa eu procurar um lugar. E eu já tinha vindo na Austrália em 2014. Aqui, Anderson não tinha vindo, mas eu já tinha vindo aqui em 2014. E aí eu falei com ele, já sei, vamos para a Austrália. Vamos fazer intercâmbio na Austrália. E aí foi daí que surgiu a ideia. Vamos para lá, a gente vai estudar, fazer um ano de intercâmbio, depois a gente fica mais um ano e meio, sei lá, por lá, para aprender bem o inglês, porque acho que só um ano não é o suficiente. E depois a gente vê o que a gente faz. E aí surgiu a ideia, a gente aqui estamos até hoje. E como é que foi a adaptação assim, inicialmente a costumes, à cultura australiana? Como é que foi essa adaptação de vocês dois aí? Olha, eu digo que no início, como nós viemos com um visto de estudante, né, que nós viemos para fazer o intercâmbio por um ano, né, que seria 10 meses estudando e 2 meses de férias. E chegar aqui, tipo assim, por mais que a gente achava que sabia inglês, eu não sabia, o meu inglês era horrível, o Anderson já tinha um conhecimento de inglês, e a gente achava que a gente sabia um pouquinho de inglês. Quando a gente chegou aqui, que é morando num país com língua nativa, o inglês, a gente descobriu realmente a gente não sabe nada de inglês, porque aqui realmente o dia a dia é o inglês, né, o falado. E aí você fala, epa, então realmente a gente precisa de dar um up no nosso inglês. Então, a dificuldade maior foi a língua, claro. Acho que para qualquer um que muda para algum país que não seja a nossa língua nativa, eu acho que o idioma é uma das primeiras coisas que a gente fica mais apreensivo, porque você quer se comunicar, quer falar, e ao mesmo tempo a dificuldade do idioma. Então, assim, acho que o idioma é uma das coisas assim que a gente teve mais dificuldades. E recomeçar, porque aqui nós tivemos que recomeçar, né, a estudar, trabalhar, arrumar a casa, compartilhar a casa. Então, assim, é um recomeçar, é uma nova fase que a gente passa morando fora, né, e principalmente morando em outro país e tão longe do Brasil como é aqui na Austrália, né. Na verdade, o primeiro lugar que nós fomos primeiro para Gold Coast, que é um lugar mais quente, que é praia, então foi lá que nós fizemos o intercâmbio. E aí depois que nós mudamos aqui para a ilha, que é a Tasmânia, que pouca gente conhece, por sinal, é uma população assim, as pessoas até confundem Tasmânia com Tanzânia.
É, tem essa Quando a gente confusão, né? fala, Tasmânia, Tanzânia. Então, assim, ainda existe um mixinho, assim, de confusão, sabe? Sobre Tasmânia e Tanzânia. Mas foi isso. Acho que a dificuldade maior que a gente teve mesmo foi o idioma e a readaptação de trabalho, de procurar emprego, começar tudo de novo, é recomeçar. Eu digo que a gente recomeçou. Então, no início nada é fácil, mas acho que tudo tem um objetivo e um propósito, né, na vida de cada um que procura uma experiência fora, né, morar fora e eu acho que no mais, assim, que deixou essa barreira pra gente, dificuldade, eu diria assim, foi mais esses dois pontos, sabe? O idioma e o recomeçar. Os australianos eles falam inglês que a gente não entende às vezes, né? Várias expressões, esse auses dele. Eles têm muitas gírias que até hoje a gente fica assim, o que que você tá falando, sabe? Tem que se colocar os ouvidos bem atentos, porque eles falam muita gíria. É um inglês, assim, diferente, vamos dizer. É um inglês bem Aussie mesmo. Por exemplo, eles falam aqui à tarde, né? Seria o afternoon, é avo. Eles têm aquele short, sabe? Encurta as palavras, avo. Então, É, existem muitas meu coisas assim irmão, que eles encurtam. meu irmão morou 6 meses aí e disse que não conseguia falar inglês, porque também fez um inglês americano, e aí foi para ir para aprender inglês e falou, não sei nada de inglês. Mas você falava assim que vocês inicialmente começaram a vida na Austrália como intercâmbios. E a Austrália é um país muito procurado pelos brasileiros para intercâmbio. Tem muito intercambista aí, brasileiro, como é que é isso? Muito, aqui tem muita procura de. Tem muitos brasileiros, a comunidade brasileira aqui é bem grande, principalmente nas grandes cidades, que é Sydney, Melbourne, porque são cidades, né, maiores e mais fáceis de você arrumar emprego. Porque quando a gente vem com um visto de estudante, a gente tem um visto, né, que nos dá a permissão de trabalhar 20 horas semanais. E isso para ajudar nos custos de aluguel, alimentação, transporte. Então, esses locais como Melbourne, Sydney, é um dos locais mais fáceis de você arrumar emprego. Então, assim, a procura maior é Sydney e Melbourne para o intercâmbio. Então, e assim, como é que é o dia a dia e a recepção dos australianos? Eles são hospitaleiros? Eles são mais fechados? Como é que eles são assim no dia a dia? Olha, a gente não pode, eu não posso reclamar, sabe? Desde que a gente chegou aqui, a gente foi muito bem recebido por todos. É, é claro que existem lugares que é um pouco mais fechado. Vamos dizer aqui hoje na Tasmânia é um lugar assim, vamos dizer, mais interior. Eles ainda são um pouco mais reservados, mas eu diria por ser um lugar menor e eles são bem assim tradicionais, sabe? Então acho que são um pouquinho mais fechados que as grandes cidades aqui, né, na mainland que a gente fala, né, Sydney, Melbourne, Gold Coast, Perth, Adelaide, que são mais acostumados com o turismo, né? Até porque vem gente de todo canto do mundo É, para esses lugares, né? Então eu acho que eles são sim bem receptivos com os turistas. Então eu acho que a gente foi muito bem recebido aqui. A gente fez grandes amizades aqui com australianos, né? Então eu acho que, de modo geral, eles são bem receptivos, sim, abertos a novas culturas, né? Então eu acho que, para a gente não pode reclamar que eles são bem receptivos, sim. E aqui, como você e perguntou, a assim, questão de brasileira, comunidade brasileira, tem sim, em todas as cidades aqui existe muito, mas a gente tem muito asiático aqui também que faz o intercâmbio, sabe? Até porque a gente está mais perto aqui da Ásia, né? Então tem muito né? chinês, tem muito povo asiático que vem para cá para fazer o intercâmbio, indiano, tem bastante asiáticos por aqui nessa região, aqui na Austrália, né? Como eu disse, acho que é por ser mais próximo também, né? A gente está aqui na Austrália, então fica um pouco mais perto da Ásia também. E agora, falando um pouco assim dessa região da Tasmânia, eu vi um post seu agora recentemente, que a Tasmânia é um lugar assim tão fantástico, ele tem poluição quase zero,
né? E todo mundo pergunta se é possível ver o demônio da Tasmânia. Fala um pouco mais dessa região aí, desse bicho que tem uma mordida de uma tonelada, né? Então, a Tasmânia ela é considerada um dos lugares com o ar mais limpo do mundo, né? Eles falam que é o ar mais puro, vamos dizer assim, o ar mais puro, né? E realmente é um lugar bem, vamos dizer, bem natureza, né? Não sei se vocês viram as fotos assim que a gente colocou, mas a gente sempre mostra um pouco daqui. Então, assim, é muita natureza, a gente tem muita parque nacional aqui. E é considerado, sim, um dos lugares do o ar, né, mais puro, né? E tem, sim, o diabo da Tasmânia solto por aqui. Nós não vimos ele ainda solto aqui ainda. Tô louca para ver. Só vi em parque, né? Que ele é o típico aqui da Tasmânia, comum aqui, nativo da Tasmânia, né? E a gente não viu, nós não vimos ainda ele solto ainda pela floresta aqui, mas existem, já tem colegas nossos que já os viram solto por aí. A gente só viu até agora no parque. E é aquela coisa, o diabo fez parte da nossa, pelo menos pra mim, quando eu assistia TV, né, aquele desenho lá do Taz, Mania, eu só vinha pra cá, lembra, vou morar no lugar onde tem o Taz agora. E aqui estamos pra ver o Taz. É. Mas além do tais, a Austrália tem uma fauna assim que é muito perigosa, né? Dizem que tem muita cobra venenosa, Tem. o crocodilo, né? E outros bichos, né? É perigoso assim em termos não de segurança do país, mas em termos desses bichos assim, como é que é isso? Como é que o país lida com isso? Então, aqui tem sim, tem uma das cobras mais venenosas do mundo, tem uma das aranhas mais venenosas do mundo, moram aqui. Realmente a Austrália tem bastante isso. É muito comum a gente achar aranha pela casa, né? E aranha venenosa. É muito comum aqui na época, se eu não me engano, a época é agora, tipo, outubro, novembro, é um período das aranhas e das cobras também, né? Então, realmente aqui tem bastante, né, aranhas. Eu sou, nossa, eu tenho pavor. Até que aqui em casa a gente achou pouquíssimas vezes, mas é muito comum você ver aranha andando pelo teto, aranha cair assim, sabe? Já vi várias fotos do povo postando, o povo comentando. Gente, aranha, o que que eu faço para acabar? Mas é comum. Então tem o período dela que elas estão, acho que em período de ah, como é que fala? Período de. Ai, fugiu a palavra agora. De tá gerando filhos. Isso, esse período delas aí. E aí elas estão mais assim, que é esse período agora, outubro, novembro, se não me engano. Então aparece muito, é muito comum. E as cobras também. Então, assim, tem que ter muito cuidado, principalmente quando você vai fazer caminhada, quando você vai para nas florestas, assim. Então tem que ter bastante cuidado e atenção, porque tem uma das mais venenosas aqui, né? Inclusive aqui na Tasmânia, né? Uma das mais venenosas está aqui na Tasmânia. E toda a Austrália em si tem bastante animal peçonhento. Muito. Então, tem que ter bastante atenção nesse quesito. E Eliana, assim, que diferenças você vê da Austrália para o Brasil? Né? Porque costumam dizer que pelo território que a Austrália tem, é o Brasil que deu certo. É mais ou menos isso. Quais são as grandes A diferenças gente, que vocês sentiram assim? todo mundo fala isso, né? A gente ouve muito isso. Olha, eu digo que em questão econômica, é, não quero entrar no mérito de política, mas eu acho que essa questão de governo também ajuda muito. Então, assim, um governo, né, que faz acontecer, que faz a diferença e uma população que respeita também, porque não existe um país perfeito. Eu acho que não existe um lugar perfeito. Sempre vai existir problemas, mas aqui na Austrália, vamos dizer que o governo ele trabalha muito em prol de melhorias, de benefícios, né, de atrativos para o país, né? E a população respeita muito isso, a população segue. O que eu acho mais interessante aqui é que a população segue. Por exemplo, quando a gente teve essa fase do Covid aí, acho que a gente deve entrar nessa
Você deve ter alguma questão em relação ao Covid aqui. Mas só vou resumir rapidamente aqui. Tipo, por exemplo, eles decretaram para todo mundo usar máscara. E assim, todo mundo usava máscara. Fazia o lockdown, todo mundo obedecia. Então, assim, a gente vê uma diferença no respeito que eles têm um com o outro, sabe? Claro que existe um e outro que não segue, né? Mas, assim, a gente vê uma diferença muito grande no respeito que as pessoas têm, né, um com o outro e que o governo se preocupa também, né, com as pessoas, com esse cuidado. Então, eu acho que isso faz muita diferença. E é uma população menor, a Austrália, né? Nem se compara à população que a gente tem no Brasil, né? A Austrália é bem menos populosa que o Brasil e é uma ilha que está crescendo ainda, está em desenvolvimento ainda, né? Então, assim, precisa de muita pessoa, precisa de mão de obra. Então, só o australiano em si não dá conta da demanda que existe, né, de trabalho que tem na Austrália. Então, eles precisam de muitos estrangeiros, de pessoas para vir, para trabalhar, para ajudar a crescer, né, o país. E economicamente, eu acho que o país está muito bem. Economicamente, o país ele está muito bem, ele está bem, vamos dizer assim, apesar de ter passado por essa crise, né, que é mundial e com a questão do Covid, a Austrália em si, ela ainda se mantém muito estável. Conseguiu, tipo, as pessoas que no período do Covid perderam o emprego, a Austrália pagou para os australianos, tipo, um salário, né? Tipo, um valor X aí para quem perdeu o emprego, para quem perdeu as horas de shifts. Diminuiu, tipo, no aluguel, ajudou as pessoas com aluguel, com energia elétrica. Então, assim, teve várias ajudas. E mesmo tudo parado, todo mundo em lockdown, sem trabalhar, o país ainda meio que estagnado por questão de não entrar e nem sair pessoas, porque eles fecharam todas as bordas, né? As fronteiras foram fechadas. E ninguém entrava, ninguém saía, nem australiano, nem estrangeiro, ninguém. Então, mesmo com tudo isso, o governo manteve, né, pagando essas pessoas por um período, né, até todo mundo voltar ao normal e trabalhar novamente. Então, eu acho que isso é uma grande diferença que fez e que faz aqui na Austrália. Você fez até um stories que só agora que está reabrindo o país, né? Só Você vai agora. poder vir para o Brasil, ver a sua família. Só, só agora que a E Austrália tá abrindo o seu país. E você é enfermeira de formação, mas você exerce a enfermagem na Austrália? não, aqui eu não exerço a minha profissão como enfermeira, mas eu trabalho na área de saúde. Eu trabalho como suporte work aqui, que é tipo cuidadora de pessoas com disability, né, com deficiência, mental ou física. Então eu trabalho nessa área, porque para eu trabalhar como enfermeira aqui é um processo. Né, eu estou no caminho, estou fazendo a minha validação do meu diploma aqui. Então, assim, eu tenho três estágios a passar, que é a validação do diploma, daí eu tenho que fazer mais uma prova num órgão e depois eu faço mais uma prova para o governo da Austrália. E aí, depois que eu passar esses três steps, né, que é as três fases, eu faço a minha prova de proficiência do inglês e aí eu posso exercer a minha profissão da enfermagem aqui. Mas, por E enquanto, eu também, trabalho com assim, disability. falando um pouco do Desculpa. sistema de saúde e educação do país, como é que está isso? Assim, a Austrália aparentemente é um dos países mais elogiados em qualidade de vida, como a gente já falou, economia. Como é que é o sistema de saúde do país e a educação? Eles foram exemplares no Covid, né? Então, a educação daqui, eu acho que eu não vou te dizer muito a fundo, porque realmente eu não sei muito a fundo também a questão da educação, que eu não atuo muito nessa área, mas o que eu ouço pessoas falando e que eu leio também. Em questão de educação, eles sim, é muito boa a questão da educação, né, do país. E a saúde daqui, vamos dizer, nessa fase do Covid, a gente foi muito bem, a Austrália foi muito bem, assim, na questão do Covid, né, para preparar, para não espalhar mais o vírus, de fechar as fronteiras e tudo. Mas demorou um pouco, porque as pessoas aqui demoraram muito a tomar vacina. Então, por a Austrália achar que ela estava
a gente está seguro aqui, a gente está safe aqui na Austrália, a gente não vai abrir as fronteiras, então a gente não precisa de se preocupar. Então, meio que relaxou nesse período. E aí, tipo, quando, né, foi o início do Covid aqui, tava tudo muito perfeito, lindo, maravilhoso. E aí voltou tudo ao normal de novo. E há uns 6 meses atrás começou a ter novos casos de Covid aqui. Então, assim, Sydney entrou em lockdown, Melbourne entrou em lockdown. Eles saíram recente de lockdown agora. Inclusive, Melbourne é uma das cidades que mais teve lockdown no mundo. Acho que, se não me engano, foi a quarta, alguma coisa assim, não me recordo bem, mas foi uma das cidades que mais teve lockdown. E realmente eles deram uma afrouxada, porque acharam que estava seguro. E os australianos em si, eles não estavam abertos a tomar vacina. Porque o que eles diziam? Ah, não, a gente está seguro, a gente não vai a lugar nenhum, então não precisa tomar vacina. E o governo, nesse período, também meio que relaxou, tá tudo certo, tá tudo muito bem, todo mundo toma quando quiser, tal, tal. E aí, quando veio essa outra onda forte de Covid aqui, aí o governo teve que fazer várias campanhas emergenciais, teve que fazer várias coisas para, tipo, forçar, em partes, convencer as pessoas que é preciso tomar a vacina. E aí, assim, por isso que abriu as fronteiras ontem, porque o governo só falou que só iria voltar a viajar, abrir fronteiras e tudo mais quando a Austrália atingisse 85% da população vacinada. E ontem a gente atingiu esse marco aí de 85% da população vacinada. Então, por isso que eles abriram agora a fronteira. Então, assim, eles tiveram eu acho que eles pecaram nesse sentido de demorar um pouco a liberar a vacina. Realmente, a campanha de vacinação que demorou bastante, mas depois tiveram que fazer campanhas emergenciais para convencer as pessoas a se vacinarem. E aí que as pessoas foram se vacinar. E mesmo assim Que ainda foi todo existe. mundo vacinar, né? Exatamente, mais ou menos assim, né? Todo mundo estava tranquilo, tô bem aqui, a gente não tem casos, que realmente a gente não tinha casos. Aqui na Tasmânia mesmo, eu não usei máscara, não precisei de usar máscara. Então, se você mandava assim, quando eu fazia algum story sem máscara, mas vocês não são obrigados a usar máscara? Tipo, eu fui usar porque eu trabalhei, né, eu tinha que trabalhar, então eu fazia alguns shifts no hospital, então eu tive que usar máscara. Foi aí que eu usei a máscara. Mas no mais, eu não precisei, a gente não precisou de usar máscara aqui, justamente por isso. E ainda assim, existia muitos idosos, muitas pessoas idosas que não querem tomar vacina, né? A gente ainda tem, assim, muitas pessoas que estão nessa fase que não tem, e tem os anti-vacina também, né? As pessoas aqui que fazem várias manifestações aqui, inclusive final de semana passado teve em Brisbane, em Sydney, Adelaide, fizeram manifestação porque não querem tomar vacina, né? Porque agora tá chegando a fase de adolescentes tomarem vacina, né? Então, eles não querem que seus filhos tomem a vacina. Então, agora tá essa briga agora aí, sabe? Deles tomarem ou não essa vacina. Então, foi mais ou menos, eu É, acho que nesse sentido, assim, demorou um pouco, a Austrália demorou sim para liberar a vacinação. E aí tiveram que fazer depois obrigar não, mas convencer as pessoas, né, a importância de ter que tomar a vacina, inclusive pessoas que o governo teve que decretar para quem trabalha na área, por exemplo, de saúde, quem é de hospitality, se não tomasse a vacina, se não tomar a vacina, eles vão perder os chips, né? Então, assim, não vai ser impedido de trabalhar, porque você está exposto, né? Quem trabalha na área de hospitality, por exemplo, garçonete, chefe de cozinha, você está exposto a pessoas, a turismo, né? Quando abrir as fronteiras. E a mesma coisa quem é da área de saúde. Então, quem não se vacinar não vai poder trabalhar. Então, eles já deixaram isso uma das regras aqui que eles, né, colocaram para as pessoas que trabalham nessas áreas. porque é aquela história, né? Nós estamos aqui na Oceania, não tem ninguém em volta da gente, tem ali a Nova Zelândia embaixo, tem umas ilhazinhas aqui em cima, não vai chegar Covid aqui. Não vai. Mas chegou e espalhou muito Esqueceram. rápido. Foi bem isso. Foi assim, foi bem assustador, porque a gente, na época mesmo do pico do Covid, a gente não tinha tantos casos como teve há 3 meses atrás aí, que teve essa onda forte, sabe? 4 meses por aí. Então, assim, tinha dias que em Victoria, que é Melbourne, no estado de Victoria, teve mais ou menos aí, tava dando 2.000, 2.500 casos por dia.
E na época, assim, para a Austrália isso é muito, tá? Para a Austrália isso é considerado muito pela população que nós temos aqui. Então, assim, na época do Covid mesmo, isso, os números foram menos. Foi, sei lá, 800, alguma coisa assim. Então, assim, foi bem assustador, assim, sabe? O pessoal ficou bem preocupado e fizeram muitas campanhas mesmo, tiveram que impor várias regras para as pessoas irem tomar a vacina. Hoje o site do governo oficial da Austrália ele é amplamente voltado para a campanha de Covid, né? Eles têm tudo. Totalmente, totalmente. Hoje, assim, sempre teve esse cuidado, assim, né? Mas depois que aconteceu tudo isso, foi, assim, um cuidado bem maior, né? Então, eles tiveram que ter, né? Tanto é que aqui, o que eles faziam na questão do Covid foi, quando, por exemplo, principalmente aqui na Tasmânia, quando tinha algum caso lá em Sydney, ou Queensland, ou Victoria, simplesmente fecha as fronteiras da Tasmânia. Ninguém vem de lá para cá. Ou se vier, tem que fazer o período de quarentena, né? Porque é 14 dias de quarentena. Então, assim, eles foram bem cautelosos nesse sentido para não espalhar o Covid. Inclusive, aqui na Tasmânia foi um dos lugares mais seguros que tinha, até porque é uma ilha. Então, o acesso é um pouco mais, né, só via, né, por avião e tem também por navio, mas fechou tudo, parou a frota do navio e avião também foram tudo, né, praticamente reduzido. Então, por isso que teve essa. A gente estava bem seguro aqui. Então, a gente não sentiu tanto como nos outros estados aqui da Austrália e pelo mundo também. A gente não sentiu tanto, né, em questão de, né, a gente ter que viver mais privado, mais usando máscara, ter que ficar dentro de casa, sem trabalhar. Então, a gente não sentiu tanto isso aqui na Tasmânia. Mas aparecia um caso, qualquer estado lá em Queensland, a Tasmânia fechava as fronteiras. Então, a gente ficou realmente isolados aqui. E assim, como é que está sendo assim para vocês assim? Como é que é o custo de vida da Austrália? É um custo de vida alto ou é um custo de vida padrão assim? Ganhamos tanto quanto gastamos e não se sente tão caro. Então, a Austrália é um dos países que tem um dos maiores salários do mundo, né? Se não me engano, é o terceiro ou segundo, o salário mínimo, né? É um dos maiores. Então, assim, se você ganha em dólar aqui na Austrália, independente da profissão que você exerce aqui na Austrália, você vive muito bem. Hoje o que a gente não dá é para converter real para dólar. Porque, se eu não me engano, o dólar tá o quê? 4, quase 5. Nem sei mais quanto que tá o real Tá para quase dólar hoje. 6. Tá super alto. O dólar é australiano? Não, Caraca. o americano. Aqui é o australiano. É o dólar É. australiano. Ele é um pouco menos do que o americano. Então, se eu não me engano, Eu deve acho ser que uns o 5 por americano, aí. Deve acho ser que o uns americano está 5 e cinco e trinta e pouco. cinco e o australiano está 5 por aí. Deve ser por aí. Então, assim, convertendo, seu real vai embora assim, rapidão. Mas se você trabalha aqui na Austrália, ganha em dólar, você vive super bem, né? Você consegue pagar um aluguel, morar bem, você come bem. Então, assim, dá para você viver muito bem, dá para você ter uma excelente qualidade de vida se você ganha em dólar. E o mais curioso é que trabalho aqui na Austrália, por exemplo, independente do que você vai fazer aqui, por exemplo, um dos trabalhos mais comuns aqui para quem chega sem o inglês, principalmente, e até você se adaptar, você conhecer pessoas e arrumar empregos melhores, é o cleaner, que é tipo o trabalho de faxineira, de limpar casa, de limpar escritório, limpar escola. Então, assim, eles pagam bem, né? Muita gente trabalha com isso aqui. Eu trabalhei quando eu cheguei aqui no início também, trabalhei como cleaner. E assim, morava super bem, eu morava de frente para praia, lá na Gold Coast. A gente morava tipo de frente para praia, a gente pagava um apartamento muito bom, o apartamento tinha tudo. E a gente tinha, né, fazia nosso mercado, a gente comia bem, a gente conseguia viajar ainda pela Austrália. Então, assim, a gente conseguiu assim ter uma boa qualidade de vida, né? Consegue manter, sim, você independente do trabalho que você faça, recebendo em dólar, você consegue manter uma boa qualidade de vida, assim, e
pagar os custos, né? Fica apertado às vezes quando a gente é estudante, quando você tem que pagar escola, aluguel, enfim, visto. Então, assim, dá um aperto, sim, né? Porque dependendo do que você faz, se você faz poucas horas ou não. Então, assim, você consegue se manter, fica um pouco apertado, porque são muitos gastos também, como estudante. Mas isso não quer dizer que você não consiga se manter. Você consegue se manter, sim, trabalhando aqui, ganhando com o dinheiro daqui e tendo uma boa qualidade de vida, sim. E assim, que tipo de mercado de trabalho a gente pode encontrar na Austrália que, tipo assim, essas profissões são melhores ou essas outras aqui não tão quanto o outro que é tão bombado assim? Então, existe uma lista, né, de profissões, né, no caso, para quem quer migrar para a Austrália. Então, existe uma lista de alta demanda, né? E alta demanda aqui hoje é considerado a área de saúde, engenharia, né? Então, são profissões que estão, assim, em alta demanda, né? Mas isso seria mais para você aplicar para um visto, né, para residência aqui na Austrália. Hoje, se você chega na Austrália como um estudante, eu quero ir para a Austrália fazer um intercâmbio, quero ficar lá 6 meses, um ano, qual profissão que eu posso exercer? Com certeza você vai achar de cara, vai ser cleaner, área de hospitality, que seria garçonete, ou dishwasher, que é para trabalhar na cozinha, lavando os pratos. Uber, né, Uber Eats, que é o driver, né, dirigir carro, fazer entrega de alimento, né? Ah, acredito que sejam essas, assim, as profissões para quem está chegando agora com um nível baixo de inglês. Essas são as principais profissões que a gente, né, a pessoa vai encontrar aqui na Austrália. E aí, com o tempo, o inglês melhorando e tudo, né, você vai melhorando também o seu trabalho, claro, né? Porque tudo depende do seu nível de inglês. Então, quanto melhor seu inglês for, mais oportunidades de arrumar um bom emprego você tem. Porque a Austrália precisa de muito, sabe? Ela precisa de bastante mão de obra. Só que o que às vezes as pessoas não conseguem é por causa do nível de inglês, né? Como é que você vai executar uma função se você não sabe se comunicar? Então, acho que o inglês, o foco principal que a pessoa, um conselho que eu daria, assim, para quem vir para a Austrália fazer o intercâmbio, foca bastante no inglês. Porque com o inglês, você tem muitas oportunidades de bom emprego, né? De melhorar de emprego, de crescimento. E, né, e se você tiver, porque competência eu acho que o brasileiro tem de sobra. Acho que nós brasileiros temos muita competência e somos muito bem qualificados. E eles gostam muito disso, de pessoas qualificadas, porque eles veem o nosso currículo e falam: nossa, você tem tudo isso de pós-graduação, mestrado, não sei mais o quê. Mas quando vai ver o inglês, não é aquilo que eles estão precisando. Então, eu acho que o inglês é a principal ferramenta para você conseguir arrumar um emprego melhor que na Austrália, porque eles precisam muito, sim, de mão de obra. E eu vi recentemente que você entrou para o grupo de Brasileiras Sem Fronteiras. Eu já conversei com a Jaque, que é a fundadora. Como é que foi essa oportunidade de ser representante da Austrália? Tinha a Liane também, que é da Austrália. Como é que foi isso, assim? Então, foi bem legal, porque o nosso Instagram ele é um pouco focado em viagens, que a gente compartilha mais nossas viagens, nossas experiências, a mundo afora, tal. E, e aí uma delas mandaram mensagem, né, que estava recrutando alguém da Austrália, que tinha visto o Instagram, e como a gente tem bastante, mora aqui na Tasmânia, e são poucas pessoas que conhecem sobre a Tasmânia, e realmente isso é verdade. É bem assim, um pouco menos divulgado. E quando fala em Austrália, ninguém fala em vir para Tasmânia. O povo fala para viver na Sydney, nas grandes cidades, como eu falei, Melbourne, Gold Coast, Perth, Adelaide. Mas Tasmânia são poucas pessoas que vêm direto para cá. E aí elas me convidaram para participar desse projeto e está sendo bem bacana, porque nós somos maior que hoje, acho que tem umas 70 mulheres mais ou menos, de vários cantos aí espalhados para esse mundo afora. Então está sendo um projeto bem bacana. É um grupo bem interativo, então assim, a gente tem a frequência de postagens, então cada uma fala um pouquinho do seu país, né?
a cultura, o tipo de comida, os pontos turísticos, então, assim, as datas comemorativas. Então, é um grupo bem interessante e bem bacana. Está sendo bem legal participar desse projeto, assim. Porque assim, o que me interessou também no seu perfil foi justamente isso, né? Você morar na Tasmânia. A gente faz uma pesquisa com brasileiros que moram na Austrália no Instagram, a gente vê Perth, Sydney, Melbourne, Adelaide, e ninguém mora na Tasmânia, né? E se você dá uma bugada, a Tasmânia é como se fosse uma ilha à parte da Austrália ali, como se fosse um outro Tá estado, sim. uma outra coisa assim e tudo mais. Mas vamos falar um pouco assim das praias, né? Que é tão bonitas as praias da Austrália, surf, essa barreira de corais. Como é que é esse clima australiano? Ele é um pouco de brasileiro? Ele chega até nevar? Como é que é? Então, a Austrália, um dos motivos também que a gente escolheu a Austrália foi a questão do clima ser parecido com o Brasil. Porque aqui a gente consegue, nós temos aqui as 4 estações também como o Brasil, né? Aqui na Tasmânia é um pouco diferente, que o inverno ele predomina um pouco mais. Que a Tasmânia é um dos estados mais frios da Austrália. É aqui onde nós estamos. Então, mas de modo geral, assim, falando a Austrália como um todo, ela tem de tudo. Ela tem neve, ela tem deserto, ela tem frio, ela tem calor, ela tem praias lindas, maravilhosas, tem essa barreira de coral que é muito linda. Então, assim, praias, então, tem milhões, várias e várias praias espalhadas, né, pela Austrália e lindas, muito, muito, muito lindas. E aqui na Tasmânia, né, um dos estados que, como eu disse, é um dos mais frios da Austrália, é aqui. Inclusive neva, né? A gente tem um período de neve aqui. E normalmente o inverno aqui, que era para durar, tipo, sei lá, 4 meses, às vezes dura 8 meses, 9 meses. Esse ano mesmo, gente, tá fazendo muito, muito frio por aqui, sabe? E ano passado tava bem legal, fez o período de inverno, assim, tipo, sei lá, 5 meses, e depois já veio o calor de novo. Mas esse ano tá demorando a passar, tá? Pra mim, nós estamos na primavera, mas eu me sinto que eu estou no inverno ainda, porque eu não senti ainda a primavera, sabe? Mas de modo geral, é bem lindo, assim. A Tasmânia é muito linda, é uma ilha, assim, muito, muito, muito linda. Eu acho que todo mundo deveria de conhecer um dia, se tiver oportunidade, né? Vir pela conhecer a Austrália, não deixe de fazer aqui a Tasmânia, porque a gente tem muitos lugares bonitos para se conhecer, a gente tem muita beleza natural. Aqui me lembra muito Minas Gerais. Eu sou mineira, né? Então aqui me lembra muito Minas Gerais, porque assim, tem as montanhas, né? E Minas tem muito isso também, as montanhas, né, as florestas, assim, então os parques nacionais. Então, assim, aqui me lembra bastante e é muito bem conservado. Então, assim, é bem bonito. E além dessa parte também, a gente tem é, as praias aqui que são bem lindas, né, que é uma das famosas, a Bay of Pies. Não sei se você chegou a ver alguma foto aí que a gente colocou no Instagram. Mas é uma das praias lindas, a cor da água, tipo, é cristalina, sabe? É um azul, um verde, que eu não sei diferenciar a cor, mas é bem, bem bonito, assim. A Austrália tem muitos lugares bonitos, muitos, muitos lugares para se conhecer. A gente tem A gente tá Margaret perguntando se River, o povo é receptivo mesmo. o É Rock perguntou receptivo, novamente. é receptivo. Como eu disse aqui, o povo, eles são receptivos, a gente não tem do que reclamar, mas tudo depende também de como você também se apresenta a eles. Então, acho que qualquer lugar que você for, você tem que também se apresentar. Eles são muito educados, extremamente educados. E às vezes nós brasileiros temos esse jeito mais extrovertido, mais conversador, então a gente tem que né, um pouco, se preservar um pouco e também passar isso para eles, né? E eles gostam muito de brasileiro aqui, eles gostam bastante da comunidade brasileira e eles são, sim, bem receptivos. Eu acho que o australiano, para mim, eles são bem receptivos. E o que a gente conhece aqui por causa do Outback, mas o que nós temos nessa culinária australiana, além da costelinha, o pãozinho, como é que é essa culinária australiana?
Tá aí uma das coisas, o prato típico australiano. Eles não têm um prato típico Austrália, sabe? É algo assim que quando eu cheguei assim, eu falava assim, tá, mas qual é o prato típico aqui que vocês têm? Ah, a gente tem isso, tem a torta, tanana, mas não é exatamente típico da Austrália. A Austrália em si, ela não tem um prato assim, típico. É porque aqui, como tem muitos, né, tem pessoas de diversos países que moram aqui, então cada um implementou, né, o seu prato aqui na Austrália. Mais uma coisa que o australiano, né, muito famoso para eles aqui é o Vegemite, que também não é que é origem australiana. Se não me engano, é inglês, eu acho. O Vegemite veio da Inglaterra, se não me engano. Mas assim, é muito comum para eles o Vegemite, que é tipo uma manteiga para nós, né? Passar no pão e tal. Então eles usam o Vegemite num potinho, é uma coisa preta, então eles comem muito isso no pão. Então isso para eles é o para mim é o típico deles aqui, mas prato típico assim deles, da culinária deles, é muito misto. Você acha de tudo aqui. Eles comem muito o fish and chips, que é a batata com peixe, né? Muito comum aqui, batata e peixe. Carne também eles gostam bastante. O churrasco, vamos uma curiosidade aqui, porque o churrasco deles, né, a gente faz aquela picanha, carne e tal. Então, primeiro churrasco que eu fui, quando eu cheguei aqui, salsicha. Tipo, era linguiça, aquelas linguiças assim de gomo, aquelas meio que salsichas, sabe? E aquele pão de hambúrguer, aquele negócio de hambúrguer, aquela carne de hambúrguer. O churrasco era aquilo. Eu falei, sério mesmo, churrasco? Às vezes, cadê a carne? Não, o comum deles aqui, o barbecue deles que eles falam, é essa salsicha, mais esse pão, esse hambúrguer de carne, e eles fazem um churrasco assim. Então, tanto é que vende no mercado o kit barbecue, que já vem a salsicha e esse hambúrguer de carne para fazer o churrasco. Então, eu achei Aquela isso coisa, bem curioso quando eu fui no primeiro barbecue aqui. eu tive muita dificuldade de achar um prato típico da Austrália no Google que Não tem pudesse apresentar. Não tem. Dizem que eles têm um muita típico influência assim. da culinária asiática, né? E da culinária britânica por causa da colonização e porque está aí em cima a Ásia. Exatamente. Eles têm muito isso em si. Exatamente. Então, aqui você encontra muito prato asiático e muito prato ah, britânico, né? Por causa da origem e tal. Então, assim, típico mesmo da Austrália, eles não têm. E como é que é assim? Que pontos turísticos, você já falou da Tasmânia tão bonito, que pontos turísticos a gente pode recomendar para um brasileiro que queira ir até a Austrália? O cartão postal da Austrália é Sydney, né? A Opera House. Então, acho que a primeira coisa, né, que todo mundo tem que ir, conhecer, né? Sydney, claro, porque pelo cartão postal, que é a Opera House. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada com Queensland, que é a região onde tem Gold Coast. Inclusive a barreira de corais também fica subindo, né? Subindo para Cairns, que é outra cidade. Então, acho que também a pessoa deve muito conhecer essa região, né? Queensland é um dos estados bem lindo. E o deserto, né? Que a gente tem lá o Outback. Então, acho que lá é um dos lugares também que deve muito conhecer. Tem os lagos também, né? Tem o Lake Pink, que é um lago rosa que tem entre Adelaide e Perth. Então, assim, é um dos lagos ele é bem grande, bem bonito, chama Lake Pink. Então, acho que é um dos lugares também que vale super a pena de conhecer. Tem muitos pontos turísticos bonitos aqui para se conhecer. Então, assim, eu acho que Sydney, Queensland, Perth também é muito bonito, que é WA, que é o outro estado que tem. E essa parte descendo ali, os 12 Apóstolos, né, que é em Melbourne também, acho que vale super a pena conhecer. E a Tasmânia também, que é super linda. Então, acho E que pessoal, não se conf...
Não se confunda, o Sydney não é a capital. Não é a capital é Canberra, né? Então, muita gente acha que é Sydney, mas a gente não foi ainda em Canberra, então eu, eu já vi, assim, eu quero conhecer, sim, ainda, né, o estado da cidade, né? Mas nós não fomos ainda para conhecer a capital ainda aqui da Austrália, mas é Canberra, a capital aqui. Dizem que já foi Perth, Perth já foi capital, depois foi Sydney, que Sydney seria assim, Canberra seria a capital oficial, né? Mas pela importância, Sydney acaba sendo considerada ali. É. Mas assim, se eu quiser morar na Austrália, o que eu tenho que fazer? Depende, você quer vir morar como o quê? Um estudante, migrar, Eu digo assim, ou tanto tipo. como estudante, como você hoje mora aí. O que um brasileiro teria que fazer? Então, a maioria vem para cá, né? Ou você vem como. Existe também ofertas de emprego, né? Pessoas que já vêm com o emprego do Brasil para cá, então já é tudo, né, por conta de empresa, já é um outro processo. Se você vem por conta, né? Ah, eu quero vir para a Austrália fazer um intercâmbio. Acho que a maioria começa fazendo um intercâmbio. Aí chega aqui, gosta, né? E acaba querendo ficar. Então, assim, primeiro o intercâmbio, e aí eu super recomendo, se você tem vontade de morar, você procurar um agente de imigração, porque o agente de imigração que vai traçar o seu plano na Austrália. Então, às vezes, muitos estudantes vêm para a Austrália e ficam muitos anos aqui só fazendo cursinho, VET, que é tipo um curso técnico que a gente tem no Brasil. E aí vão fazendo esses cursos VET que só para ter visto e continuar trabalhando, né? E aí, quando a pessoa, nossa, eu quero ficar na Austrália agora, e já passou tipo 5 anos, 6 anos às vezes, aí que procura um advogado de imigração para poder saber como faz para poder migrar. Então, assim, por exemplo, nós viemos para cá para fazer o intercâmbio, né, de 1 ano, e nesse período de 1 ano, a gente decidiu tentar, né, o visto aqui na Austrália. E aí nós procuramos um agente de imigração. Então, assim, foi menos de 1 ano. A gente procurou um agente de imigração, o agente traçou o nosso plano. E, e aí agora a gente está na espera, né? Por isso que a gente mudou aqui para Tasmânia, porque é uma área regional, né? Uma área regional é onde você tenha mais facilidade para conseguir o visto, né? Um visto de permanente aqui na Austrália. E aí, por isso que nós mudamos para cá. Então, existem as regionais. Então, por isso que é importante você procurar um agente de imigração para ele te orientar no que qual é o próximo passo que você tem que fazer, qual curso você tem que fazer. Porque às vezes eu vou fazer um curso de cookery, vou fazer um curso de gardening, vou fazer um curso de project manager. Mas às vezes esses cursos não te dão porta para um visto, né? Para um visto de residente aqui na Austrália. Um PR, né? Que a gente fala. E aí, por isso que é importante você ter um auxílio de um advogado de imigração se você quer mesmo migrar para a Austrália. Então, assim, o passo que eu dou se tiver o inglês, melhor ainda. Né? Com o inglês, tudo vai ser muito mais fácil, o processo vai ser muito mais rápido aqui na Austrália, não tenha dúvida disso. Mas se não tem, venha para aprender, venha com esse intuito de estudar o inglês, focar no inglês, né? E paralelo a isso, já consulta um advogado de imigração, porque ele vai desenhar um plano para você quando terminar o seu curso de inglês, qual o próximo curso você tem que fazer, qual lugar você tem que morar para você conseguir o seu visto. Então, tudo isso é um processo que tem que ser desenhado, mas é um profissional que pode te ajudar, com certeza é um advogado de imigração que vai traçar todo esse trajeto para você. Que você não fique gastando dinheiro com cursinho, né? E já mora no lugar certo, né? Que vai te dar a pontuação que você precisa para você aplicar para o seu visto de residência. Então, isso que é importante, a pessoa ter isso em mente, do que realmente você quer. Se é morar, né? Fazer o inglês, fazer o curso certo e morar no lugar certo até você conseguir o seu PR aqui na Austrália.
Legal. Eliana, foi ótimo, foi fantástico a nossa live sobre a Austrália. Te agradeço por ter aceito o nosso convite, nossa participação. Vou dar alguns alôs aqui de pessoas que participaram da nossa live, como a Gabi, que está na Colômbia, disse que é o sonho dela conhecer a Austrália. A Gabi, que bateu o RP também, que é da República Tcheca, que vai conversar com a gente no próximo mês. E o Luiz Vitorino, que estava no Camboja, também te assistindo. E Ai, que legal. vou te fazer uma última pergunta. O que você tem mais saudade do Brasil? Hoje, você fala assim, de modo geral, de comida, de. Então, se for falar de modo geral, hoje, por essa questão do Covid, é minha família hoje. Com certeza é a família que eu sinto mais falta pela distância, né? E principalmente como as fronteiras ficaram fechadas. Então, desde que nós nos mudamos para a Austrália, em 2019, nós não voltamos no Brasil mais. Porque em 2020 fechou as fronteiras e aí 2020, 2021, então tá tudo fechado. Então, né, ontem até fiz aquele post falando que vai abrir agora dia 1º de dezembro, né? Vai abrir para alguns vistos. Então, a gente finalmente vai poder visitar a família em breve. Mas, de modo geral, acho que a única coisa que eu sinto mais falta mesmo, com certeza, é a minha família, né? E o queijo mineiro, porque para mim a melhor coisa para mim é o queijo mineiro. Agora, no mais, eu me acostumei, sabe? Não sinto tanta falta assim de muita coisa. Mas para mim o que mais, né, claro, acho que é a distância da família mesmo, né, as saudades que eu sinto deles. E de comida eu diria o queijo, porque eu sou uma mineira, bem mineira, então o queijinho para mim Pão faz de falta. queijo, né? Pão de queijo. Cafezinho. Tem o pão de queijo, ainda dá até para enganar, mas o queijo fresco mesmo, para mim, é só o de Minas mesmo. Mas de modo geral é a família, com certeza. Com certeza, Leonardo, acho que a família é o que mais pesa, né? Mas eu acho que tudo são questão de escolhas, né? E tudo questão de tempo também. Então, eu acho que a gente tem que ter isso bem em mente quando você sai do seu país. Você tem que saber que você vai ficar longe da família. Pode acontecer perdas, né? E você vai estar longe, então você tem que saber lidar muito com isso. Tem que ter um psicológico, né, um pouco trabalhado para isso, porque morar longe não é fácil. Você vai sair do seu mundo, né, da sua zona de conforto e você tem que recomeçar em outro país. Então, eu acho que tudo é questão de objetivo, do que você quer para a vida, né? É uma experiência assim incrível. Eu acho que conhecimento, aprendizado é algo que ninguém vai te tirar. E são experiências que você vai ter, assim, pro resto da sua vida, né? E a gente sair um pouco da nossa zona de conforto faz muito bem pra gente. A gente se autoconhece, né? A gente vê o quão capaz nós somos, né? Então, eu acho que isso é muito importante de ver o quão, né, o quão capacitado, o quão capaz nós somos de enfrentar tudo isso. Então, eu acho que vale a pena muito você sair da zona de conforto e recomeçar, reinventar. Isso aí, pessoal. Com esse recado da Eliana, a gente está encerrando nossa live da Austrália. Ela vai ficar gravada aqui na nossa IGTV e eu vou subir também para o nosso canal no YouTube. E nós vamos dar a nossa próxima agenda aqui. Dia 26/11 nós vamos estar na Romênia com a Bárbara. E no dia 3 de dezembro nós vamos estar com a Bruna na Suíça. E vamos ter muitas lives ainda em dezembro até o final do ano. Nós vamos falar de República Tcheca, Finlândia, e também falaremos sobre Ilhas Caimã. Então não perca os próximos programas. Tchau, Eliana. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Fique bem. E até mais, pessoal. Até mais. Obrigada.